Olá, comunidade montenegrina, sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa Saúde Mental em Foco. Eu sou o psicólogo Guilherme Bulcão-Mânica e eu tenho o prazer de receber hoje o professor e doutor Ubirajara Brasil Dalbello. Bira, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Um prazer contar contigo no programa. Eu que agradeço essa honra e estou muito feliz de estar aqui. Muito grato. O professor doutor Ubirajara Brasil Dalbello, ele é professor de Economia e Gestão Financeira na UERGS. Ele tem graduação em Economia pelo Instituto Mackenzie de São Paulo. Ele tem graduação em Direito pela PUC de São Paulo. Ele tem uma especialização em Relações Internacionais pela FGV do Rio de Janeiro. Ele fez o mestrado em Administração de Empresas pela PUC do Rio de Janeiro e Unicinos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E ele tem o doutorado em Economia que ele fez em Portugal, na Universidade Trás-os-Montes. Que currículo maravilhoso, que honra receber o Bira no programa. Mas afinal de contas, Guilherme, como assim professor de Economia e Gestão Financeira? O que isso tem a ver com o tema do programa Saúde Mental? Tem tudo a ver. Tudo a ver. A gente sabe, e os estudos mostram, que a nossa relação com o dinheiro afeta e muito as nossas emoções e o nosso comportamento. Mas antes da gente adentrar esse assunto, vamos conversar com o Bira. Afinal de contas, Bira, o que é a economia, como ela se relaciona com o capitalismo e, de forma geral, como é que ela afeta a vida dos indivíduos? Ok, Guilherme. Mas antes de mais nada, boa noite então aos espectadores. Como eu disse, muito honrado de estar aqui com o Guilherme. O que é a economia, né? A economia é uma ciência social. Houve muitas tentativas de matematizar e tornar ela mais codificada no passado, mas ela é realmente uma ciência social, embora a econometria, que é essa parte matemática, é muito forte. E como ela é normalmente definida? Ela é definida como a ciência que estuda e cuida da produção, da distribuição e do consumo. Sendo que essa parte do consumo é que começa a envolver os problemas de saúde mental, né? Muito bem, a economia, como é que ela, de forma geral, depois acho que nós vamos entrar em aspectos mais particulares, mas de forma geral, ela tem como objetivo o pleno emprego. Esse pleno emprego é uma expressão técnica da economia que significa, não é só o emprego, esse emprego de postos de trabalho. O pleno emprego é pleno emprego dos fatores de produção, né? Então é quando um país, uma economia, como se fala, está empregando quase todos, ou numa proporção bastante forte, todos os recursos necessários para produzir, distribuir e consumir o que ela produz. Então, quais são esses recursos? Os recursos humanos, então está traduzido no emprego, são os fatores de produção propriamente ditos, tipo tecnologia, máquinas, equipamentos, as estruturas, a infraestrutura das empresas, etc. Então, isso tudo está empregado num determinado momento sem ou quase nenhuma ociosidade. Então, esse é o objetivo da economia, é trazer esse aspecto. Só que a economia é cíclica. Não se pensava isso na época dos neoclássicos. Eles achavam que realmente qualquer problema que ela tinha, ela se autoajustava pelas forças da demanda e da procura, da oferta e da procura, e portanto ela tinha um autoajuste. Até que houve o célebre crack da Bolsa de Valores de 1929, e daí se viu que isso não era bem assim. Daí um grande economista, considerado o pai da macroeconomia, que é o John Maynard Keynes, em inglês fala Keynes, né? Estruturou a macroeconomia e foi ele que detectou, a contragosto dos neoclássicos, que a economia é cíclica. Ela nunca se tem um pleno emprego perene. Então, nessa questão cíclica, a economia pode passar pelo pleno emprego, mas não vai perdurar muito. Depois ela pode ter uma retração, que seria um resfriado, né? As coisas ficam paradas, né? Não crescem, ficam mais ou menos estagnadas, né? A própria estagnação, né?
As coisas comparadas. Daí você pode ter uma outra situação que é a estagflação. Está estagnado ainda, tem inflação. Inflação significa custo de vida mais alto, perda do poder de compra, já começa a afligir as pessoas. Você pode entrar numa recessão, que é uma doença pior ainda, que demoraria aí 2 trimestres, onde já as pessoas começam a se preocupar, o salário não aumenta, já começa a ter desemprego, as empresas já não estão mais produzindo porque não existe demanda, até que você pode chegar numa depressão econômica, que daí é forte, dura mais de 3 ou 4 semestres, né? 6 semestres, onde realmente a economia está ruim. E daí as pessoas começam a ter desemprego, falências, falta de recursos, medo da aposentadoria, medo de estar desempregada. E aí começam todos os problemas que a gente acho que vai abordar aqui com o Guilherme, que conhece muito mais essa parte do que eu. Fantástico, Bira. Muito obrigado. Muito interessante a sua explanação. E me chamou a atenção os conceitos que o Bira trouxe para falar sobre economia, que é o conceito de depressão, o conceito de consumo, que são conceitos que a gente utiliza na psicologia, né? Todo mundo conhece um transtorno psicológico que é a depressão, né? Então tem a depressão da economia e também tem a depressão dos indivíduos, que é quando a pessoa apresenta uma baixa energia para o viver, não sente mais prazer para fazer as coisas da sua vida, tem vários sintomas que atrapalham de viver uma vida produtiva. Mas também o conceito do consumo, que na economia então é aquele consumo que o Bira explicou, mas na psicologia a gente também fica muito atento para o consumo de material de redes sociais, para o consumo de excesso de comida, para o consumo de drogas, para o consumo de corpos. Então, é muito interessante que conceitos eles se entrelaçam nas duas áreas. Mas olha que interessante, enquanto eu escutava o Bira falar sobre economia, ele falou da Grande Depressão, ele falou de desemprego, me remeteu ao conceito de desigualdade social, que nós da psicologia social estudamos muito como a desigualdade social afeta cada pessoa. Então, vamos pensar juntos. É evidente que uma pessoa que nasce num berço em uma família que está em vulnerabilidade social, que tem muito poucos recursos, que o pai está desempregado, que a inflação do país está lá em cima, que tem dificuldade de ter acesso a comida, saneamento básico, essa criança, obviamente, ela vai ter muitas dificuldades de se tornar uma pessoa saudável e conseguir ser produtiva e conseguir ir bem na escola, porque ela tem muito pouco apoio em comparação a outras. Então, nós psicólogos sempre olhamos para o indivíduo como uma pessoa no modelo biopsicossocial. Bio diz respeito à biologia de cada um, aos fatores genéticos. Psico diz respeito aos aspectos psicológicos da pessoa, como ela sente as suas emoções, como ela pensa e como ela se comporta. E sociais diz respeito ao contexto ao qual ela está inserida, aos condicionantes sociais. E quando a gente conversa com o Bira sobre a economia, a gente está falando sobre esses condicionantes sociais, sobre esse contexto social no qual os indivíduos nascem e vão interferir diretamente no seu desenvolvimento. Bira, como tu vê que são os impactos psicológicos ou na saúde emocional e mental que a economia pode causar? Certo. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer um gancho numa coisa que você falou muito importante. Que é o seguinte, sim, a depressão é uma perda da energia, aí no caso da economia. Então, você vê como tem uma analogia muito, muito grande, né? Que mais? Bom, como a economia pode afetar a saúde das pessoas? Antes disso eu também queria chamar a atenção. Lembra que eu falei que, por exemplo, o conceito de economia é a ciência que estuda a produção, a distribuição e o consumo? A distribuição não é só no conceito logístico. É exatamente isso que o Guilherme falou. É a má distribuição de renda. Então, países que têm muita péssima ou má distribuição de renda, que a gente pode citar, por exemplo, os Estados Unidos, embora seja um país rico, ele tem uma concentração muito grande de renda. O Brasil é o segundo, né? África do Sul, Turquia, a própria Argentina, Colômbia, Chile, são exemplos de países que têm má distribuição de renda. E essa má distribuição de renda causa os problemas sociais. Então, por exemplo, se a má distribuição de renda é um problema econômico, daí o que ocorre?
Em havendo isso, vai ter parcelas da família, de famílias, parcelas da população, que não é pequena, que não vai ter acesso ao consumo. Não é só consumo de bens também, mas é consumo, por exemplo, de serviços, uma escola boa, uma educação boa, psicólogos, lazer, esporte, né? Então, isso acaba, no caso das crianças, acaba afetando a infância delas, sofrem bullying, se sentem, digamos, inferiores. E isso pode até desencadear a criminalidade, ao tóxico, às drogas, etc. Porque já que não encontra uma equiparação com aqueles que nasceram em berços melhores, vão procurar uma outra forma, normalmente ilegal, de compensar aquilo. Mas outros males, por exemplo, se nós estamos num caso de uma depressão, ou mesmo uma recessão, o funcionário, o empregado, se ele se vê desempregado, né, ele vai ter que sofrer não só problemas de materiais, porque vai ter problema para pagar conta, vai ter problema para comprar alimentos, para educar os filhos, etc. Mas ele também tem uma perda da identidade, ainda mais se isso perdurar. Porque, principalmente executivos, etc., que têm grandes cargos, muitas vezes ele se confunde, a personalidade dele, acho que você pode explicar muito melhor que eu, né? Eu estou falando do lado da economia, né? Emprego, né? Perfeito. Mas ele se confunde lá e quando ele perde, ele fica assim, agora o que eu sou? Como é que os meus amigos vão pensar de mim? Eu não consigo mais manter aquele padrão de vida, né? E aquilo começa a criar angústia, né? Começa a criar uma despersonalização. Exato, problemas de autoestima, né? Então, tem um outro modelo que a gente estuda muito na psicologia, é o modelo ABC, que é o modelo que fala sobre o conceito de emoção, pensamento e comportamento. Então, nós sentimos coisas diferentes, nós sentimos as emoções no corpo, né? A emoção é uma energia que a gente sente no corpo. Nós temos o pensamento, que é diferente da emoção, que diz respeito ao nosso funcionamento cognitivo, e nós temos o nosso comportamento, que diz respeito às nossas ações. O que isso tem a ver com o que estamos falando? Vamos pegar um indivíduo que então está num contexto de uma depressão econômica, a inflação está lá no alto e ele está desempregado. Como é que esse indivíduo se sente além do que o Bira já falou? Então, ele pode estar se sentindo muito pouco produtivo, ele pode estar muito triste com a situação, ele pode estar com medo de não ter dinheiro para colocar o pão na mesa para sua família, de não dar conta de suas contas e boletos. Só que olha que interessante para a gente aplicar nesse modelo da psicologia e explicar como o pensamento afeta a emoção e o comportamento. Por exemplo, digamos que a pessoa está desempregada e ele pensa assim, eu não tenho um emprego, eu não vou ter recursos no final do mês para colocar o alimento na mesa e pagar as minhas contas. Esse pensamento gera uma emoção no corpo. E essa emoção é uma emoção de tensão, de ansiedade, de angústia, de tristeza. E geralmente uma pessoa que está com uma emoção de ansiedade, de tristeza, de tensão, ela vai se comportar de uma forma menos proativa, de uma forma mais depressiva, mais encolhida, com menos motivação para a vida. O que logo vai retroalimentar um pensamento do tipo, eu sou improdutivo, eu não tenho energia, eu não tenho iniciativa. Então, um indivíduo que está afetado pelas condições econômicas e que está com dificuldades financeiras, ele vai ter pensamentos negativos sobre si, o que vai dificultar uma tomada de iniciativa e o que vai provocar emoções ruins. Então, nós psicólogos precisamos intervir nesse sentido, seja conversando, seja impulsionando para a ação e também a comunidade e a sociedade. É o papel da comunidade e da sociedade auxiliar as pessoas. Bira, falamos agora sobre autoestima, tu falou, foi muito interessante sobre a identidade, né? As pessoas perdem o trabalho e perdem a identidade. Eu era aquele cara que conduzia as reuniões, eu era aquele cara que era a cara da empresa, eu tinha uma posição e as pessoas perdem a sua identidade e isso afeta o emocional. Vamos falar agora sobre a sociedade de consumo. Né? O que é uma sociedade de consumo? Boa pergunta. Bom, digamos assim, nós vivemos num sistema capitalista, né? O capitalismo ele é baseado no consumo,
né? Até foi o próprio Keynes, ou Keynes, que baseou toda a sua teoria no consumo e, portanto, tem que ter renda. Mas então a sociedade de consumo seria o suprassumo do capitalismo, né? É a essência. Ou seja, a pessoa existe para consumir. Você dá valor a uma pessoa, ou ela mesma se valoriza pela capacidade que ela tem de adquirir coisas, mesmo que ela não necessita, né? Então ela é medida por aquilo que ela tem. Até tem um autor muito antigo que muito me influenciou na minha vida, que é o Erich Fromm, que era um psicólogo e sociólogo. Também ele pertenceu à escola de Frankfurt, né? E ele, no livro, ele explica que realmente as pessoas, ainda jovens, têm que decidir uma estratégia de vida. Ou elas vão viver para o consumo, então vão ser pessoas que vão ter, não vão se desenvolver em termos humanos, vamos dizer assim, a estilo dos gregos, que acreditavam nas virtudes, etc. Ou vai ser o ser, né? Que vai buscar um desenvolvimento humano, seu, né? Vai procurar outros valores internos e não externos. Na sociedade de consumo, o que se valoriza é o externo. As pessoas compram coisas ou utilizam roupas de grife ou marcas de carro, ou vão viajar, colocam os seus consumos, seus sucessos nas redes sociais para mostrar para os outros. E os outros é que vão validá-los, né? Eles que vão validá-los como pessoas. E se essa pessoa que não é baseada em valores internos, que são delas, que ninguém tira, quando ela é baseada em valores externos, extrínsecos, que dependem das opiniões dos outros, e essas opiniões vão estar também fundamentadas naquilo que ela tem, nas posses e nos símbolos que ela tem de consumo, tipo roupa de grife, um relógio de marca, etc. Quando ela perde isso, ela não consegue mais manter aquela identidade. E daí, como o Guilherme falou, que entende melhor que eu, entra em depressão, entra em problemas psicossomáticos muito profundos, mas isso ele que diz. Ira, olha que interessante. Então tu estás me dizendo que tem uma diferença muito grande entre ser e ter. E eu suspeito de que a pessoa que fica muito em busca do ter é sofrido para querer ter. E é isso que a sociedade do consumo nos impõe, através também da publicidade e da propaganda. Né? Esqueci de mencionar, sim. Então, a sociedade de consumo por quê? Então vamos pensar na lógica capitalista. As empresas elas só funcionam, né, se houver consumo. Porque se há consumo, há renda aos funcionários, aos trabalhadores. E esses trabalhadores tendo renda, retroalimentam o consumo. Em consumindo, as empresas faturam mais. Então elas podem investir mais, podem comprar máquinas, etc., pagar mais impostos, etc. Então é um ciclo vicioso. A gente podia até entrar em questões ecológicas, mas seria um papo para outra ocasião. Bom, então é necessário para que o capitalismo exista haver consumo, porque se não há consumo as empresas fecham, né? Então é natural que as pessoas, que a sociedade de consumo seja valorizada, né? Mas desculpa, eu perdi a tua questão. Do ser e do ter, que é muito sofrido ficar indo em busca de ter e ter e ter, e não investir menos no ser. Sim, então, como é sempre incentivado essa questão do ter, isso se torna, por exemplo, o objetivo de cada um, né? Você vive, como eu disse, para consumir. E sobra muito pouco tempo para você investir em outras áreas necessárias para o teu desenvolvimento. Então você acaba sendo uma pessoa que, na verdade, é vazia, né? Você é uma pessoa vazia. Você só é alguém desde que você possua um objeto, um símbolo, alguma coisa que não se confunde com a tua essência, né? Então essa digamos, a desgraça que a humanidade está vivendo. Agora, existem sociedades que são muito consumistas, tipo a americana, etc., outras que são menos consumistas. Nós seguimos um pouquinho, né, o alter ego, né? Os Estados Unidos é o alter ego do Brasil, então a gente segue muito o modelo
brasileiro, mas americano, mas tem outros países, por exemplo, asiáticos, que já não tem consomem também, mas não tem esse apelo. Mas estão mudando, tipo China, Índia, Coreia, Japão mesmo. Eu vou fazer uma brincadeira, eu vou dizer que eu gostaria que nós fôssemos uma sociedade de consumo de livros. Mas não no sentido de comprar muitos livros. Eu acho que livro é para ser lido, emprestado e devolvido e circular, mas no consumo de consumir, de ler livros. Porque aí a gente está alimentando a nossa essência, a nossa alma, e a gente não está necessariamente tendo que comprar coisas para aparentar ser alguém, para ser aprovado. Sim. Então, livros são maravilhosos. Viva os livros. E me ocorre também, quando tu falas de capitalismo, o capitalismo, ele demanda, ele exige, ele valoriza pessoas ultraprodutivas. Se tu não és muito produtivo, tu já não serve muito para a sociedade, tem que bater meta. E isso é muito adoecedor. A pessoa que está numa empresa, que tem que bater muitas metas, e tristemente eu como psicólogo identifico muitos locais de trabalho que estão com relações adoecidas. Porque a empresa quer produção, 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 e não olha para o aspecto emocional do indivíduo que está trabalhando lá. Porque querem que produza para vender, e é como as células do câncer, né? As células do câncer, para sobreviver, elas vão se multiplicando. Então eu gostaria de fazer essa analogia também, né? Dessa necessidade que a sociedade vê, por causa do capitalismo, de crescer, 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 e agora, com licença que eu estou entrando mais na tua área, só estou fazendo uma analogia que eu pensei agora, né? Essa sociedade do consumo que tanto agride a ecologia e que devasta e que aí tem queimadas e que tem poluição, é a sociedade de vender, vender, vender e produzir, produzir. E as células do câncer no organismo humano também é uma reprodução, ela precisa se reproduzir e se multiplicar, né? Então eu gostaria de chamar a atenção e fazer essa analogia para chocar. Mas agora eu vou mudar aqui porque eu não gostaria de terminar o programa, nós ainda temos tempo. Temos ainda 5 minutos e eu não gostaria de terminar o programa falando porque, pelo que eu entendi, porque eu estudei, porque para dividir a mesa com o Bira eu precisei estudar muito. E então eu descobri que existe a macroeconomia e a microeconomia. Poderia dissertar um pouquinho sobre? Bom, a microeconomia trata das relações econômicas entre indivíduos e empresa, praticamente disso. Okay. Né? O cerne da microeconomia é a oferta e procura. A lei da oferta e da procura, né? E o estudo dos mercados. Então, quando você estuda monopólio, oligopólio, etc., que tem uma repercussão também na saúde, está na microeconomia. A macroeconomia é essa economia que a gente vê todo dia no jornal, né? É a taxa de juros, é a taxa de desemprego, é a inflação, é a política tributária, a reforma tributária, o câmbio. Entendi. Mas sabe onde eu quis chegar com essa pergunta? Eu quis chegar como a gestão financeira do próprio indivíduo vai afetar a maneira como ele se relaciona com o mundo, com a sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão financeira do indivíduo. Sim. Vamos dizer assim, vamos aproveitar a tua presença aqui. Quais recomendações ou quais sugestões tu farias para uma pessoa que gostaria de ter uma gestão financeira responsável? Sim. Porque uma pessoa que tem uma gestão financeira responsável, eu tenho a impressão que ela vai ter uma gerência melhor das suas emoções e vai levar uma vida mais tranquila. Então eu gostaria de saber a sociedade de consumo ela fomenta o acesso ao crédito. Quando você tem um cartãozinho de crédito, você sai gastando, quantas pessoas, né, acabam se... Então é muito importante, por exemplo, que a pessoa tenha algum conhecimento primeiro, em planejamento orçamentário, né? Aquela velha máxima, né? Não gastar mais do que ganha, né? Ter uma prioridade de gastos. O que é prioritário e o que não é prioritário? Porque a gente às vezes compra coisa que não precisa e deixa de comprar coisa que precisa, né? Terceiro, conhecer um pouquinho de mercado financeiro em termos de riscos. O que é? Sabe o que é uma cadeia de poupança? Qual é a diferença de uma cadeia de poupança de um certificado de depósito bancário, né? É importante isso está no dia a dia, né? Não acreditar nos gerentes de banco, estudar por si,
Porque os gerentes de banco têm que cumprir metas, coitados. Eles também sofrem disso que você falou, o burnout, né? São tão obrigados a trabalhar tanto que esquecem. E olha que interessante, quando eu dei aquele exemplo das relações adoecidas em empresas, eu lembrei de bancos, eu lembrei de profissionais. Eu trabalhei em banco muitos anos. E foi uma das piores fases da minha vida. Trabalhava no Citibank e era meta atrás de meta. É puxado. E aí a gente se sente cobrado, oprimido, e às vezes a gente acaba extravasando dentro de casa. A gente chega muito estressado do trabalho e acaba sobrando para os nossos familiares, para os nossos pets. Então, muita atenção. Gente, e aí eu vou aproveitar esse gancho, a gente está chegando no final do programa, para pedir que a gente desligue o piloto automático do viver e que a gente viva uma vida mais autoanalisada. O que isso tem a ver com a gente estar falando? Quando a gente está estressado por causa das nossas finanças, por causa de um trabalho que nos oprime, por causa de uma sociedade capitalista que pede para a gente produzir, tem que bater meta, é evidente que a gente vai se afetar com tudo isso. A questão é a gente se permitir ser atravessado pelas emoções, a gente acolher as emoções, de preferência a gente conversar com pessoas sobre as emoções que nos afligem, porque isso ajuda a elaborar o que a gente está sentindo. Lembra que eu falei que emoções a gente sente no corpo? É preciso que a gente se permita sentir as emoções, ser atravessados por ela, para que ela passe. Se a gente não faz isso, a gente chega do trabalho estressado e a gente vai direcionar a nossa raiva para as nossas pessoas amadas. Bira, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu agradeço do fundo do coração a sua presença, foi muito interessante. Tereis alguma mensagem para passar para os telespectadores? Bom, a minha mensagem é que vocês realmente se interessem pela economia, do ponto de vista individual, cuidem das suas finanças, né? Porque um mau gerenciamento individual financeiro vai acarretar problemas materiais e, por tabela, psicológicos, né? E é isso, né? E escutem os conselhos dos psicólogos, né? Eles sabem mais sobre a alma, né, do que outro assunto qualquer material, né? É isso aí. Muito obrigado pela participação. Esse foi o programa Saúde Mental em Foco. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço.